Oi, gente, tudo bem? Vou contar para vocês hoje. Primeiro, eu quero dedicar esse shiur, esta aula de Torá, para a Refuah Shelemah, para a cura completa do Rebbe Issachar Dov Ben Miriam, o Rebbe Mibels, Bezrat Hashem Siat Shmaya, com a ajuda dos céus. Eu vou falar para vocês hoje da oferenda do Homer, da contagem do Homer e quando o homem estava suspeito que a mulher estava, ele suspeitava que a mulher traía ele, tá? A gente vai começar primeiro com a oferenda do Homer, tá? Está escrito na Torá, Akeves Echad Taseba Boker e Akeves Asheni Taseben Arbaim, tá? Esse é o Korban Tamid, um Korban contínuo que se fazia todo dia, na manhã e na tarde, tá? E junto com esse Korban, a gente trazia o Korban Minha, que ele é feito de ritá, de trigo, de farinha, tá? Então, esse Korban era feito todo dia, 2 vezes por dia, na manhã e na tarde, 2 vezes por dia. Então, uma vez por ano, somente em Tetzain, no 16 de Nissan, que é o primeiro dia de Hol HaMoed Pesach, se fazia também esse Korban, tá? Na manhã, Minha, né, trazia um carneiro, né, degolava ele, depois trazia a farinha, misturava com óleo, e o Kohen Gadol fazia o sacrifício de Minha, a oferenda de Minha. Então, uma vez por ano, em 16 de Nissan, ele tinha um acréscimo. Ele trazia a oferenda de cevada, que é seorim. Fazia primeiro com a ritá, na manhã, tá? Esse Korban era feito uma vez por ano, somente na manhã. E fazia o normal, que trazia a farinha, para fazer, que é o Korban Minha, junto com o Keves. Em acréscimo, ele trazia cevada, um Korban de cevada, que até os nossos sábios nos ensinam, que esse Korban, quando pegava e misturava ele com óleo, e o Kohen fazia os movimentos, ali está escrito na Guimará que os sábios aprendem como a gente faz o movimento do Lulav em Sukkot, a gente aprende dali. Porque ali ele neutralizava o Kohen com esse Korban, Seorá, ele neutralizava os maus espíritos, tá? Que tinham, eles não deixavam se aproximar os maus espíritos, e também ele trazia um orvalho, que é o tal, ele não deixava o tal ser mau, era um bom orvalho, era uma bênção para todo ano. Tá? Então isso acontecia uma vez por ano só. Tá? Em Tetzain Nissan, que é o 16 de Nissan, o primeiro dia de Hol HaMoed Pesach, na manhã. Tá? Então, diz o Rav Natan de Breslev, Rav Natan era um grande sábio, um grande aluno, o maior aluno do Rebbe Nachman de Breslev. Tá? E ele diz, por que ele trazia um Korban de cevada em 16 de Nissan? Porque ele fala uma coisa muito bonita. Se a pessoa teve uma CBMA, quem come cevada? Quem come cevada são os animais. Né? Então, se a pessoa fez uma ação como um animal, né? Ele trazia esse Korban para reparar esse pecado. Tá? E ainda ele fazia aie, ele dizia eifo, quer dizer, aquele que procura onde está Hashem, onde está Hashem, eifo Hashem, eu pequei, eu fiz uma ação de um animal, eu pequei, me perdoa Hashem, ele buscava Hashem, e todo dia do Homer, até Shavuot, que é a entrega da Torá, ele se arrependia, e Hashem perdoava ele, mesmo com esse Masé Bemá, com essa ação que ele fez de animal, Hashem dava a Torá, ele recebia a Torá. Olha a misericórdia de Hashem. Então, esse Korban, tá? Essa oferenda se fazia só uma vez por ano, de 16 de Nissan. E tem um outro caso que fazia essa oferenda, tá? Com cevada. É quando o marido estava suspeito que a mulher tinha traído ele, então quando tinha o Beit HaMikdash, né, que fazia os korbanã, esses korban só fazia com o Beit HaMikdash, que eu falei aqui, tá? Então quando o marido estava suspeito que a mulher traía ele levava para o Kohen uma porção de cevada, de seorim, fazia o korban, e era chamado sotá, e aí o Kohen escrevia um nome divino, misturava num copo de água, né, quando já tinha suspeita, e dava para a mulher tomar, e a mulher se explodia.
tá? A mulher que tinha traído, se ele punha o Shem Hashem dentro do copo, né, o nome divino. Se a mulher tivesse traído o marido, ela tomava, inchava e explodia todas as suas vísceras, todos os seus órgãos, e ela morria ali no lugar. Tá? Então, só usava esse corban com cevada 2 vezes, para uma CBMA. Eu vou contar uma história agora do Hidá Kadosh, que aconteceu quando o Hidá Kadosh, o grande Hidá, morava lá na Itália, e teve um caso desse, que lá os Dayanim, né, os juízes, veio um caso desse, o marido estava desconfiado que a mulher tinha traído ele. E os sábios da época, os Dayan, falaram para ele, né, os senhores da lei falaram para eles, não, ela não te traiu não. Aí o Hidá viu, tá, que ela tinha traído ele por Ruach HaKodesh. E o que o Hidá fez? Foi um caso acontecido, isso foi real. Tá? O Beit HaKnesset, o Beit Din era lá em cima, no 2º andar, e o Beit HaKnesset embaixo. Tá? E tinha uma escala do lado que saía e entrava. Então, quando estava lá em cima, o Hidá estava desconfiado, mandou chamar ela, chamou os Dayanim, tudo, né? E aí veio o marido, e o Hidá Kadosh pediu o Sefer Torah, e ele leu nessa parte que fala da Sotá, da mulher que traiu o marido. Então, para provar como a Torá é santa e forte, porque aquele tempo quem escrevia a Torá, o Sofer, ele era acostumado, né? Eu escutei dos grandes sábios aqui que eles escreviam o Sefer Torá, cada letra que eles escreviam, eles imergiam na mikve, em águas puras, para ficar puro. E esse Sefer Torá era super, super kasher, e mais aqui do chá, do grande Hidá Kadosh. Então ela estava lá, o marido estava lá, o tribunal estava lá, e aí o Hidá, com toda a kavaná, com toda a intenção, começou a ler essa parte da Sotá, que o Cohen, né, do Cohen, lá do Beit HaMikdash, abriu o Sefer Torah, começou a ler, e essa mulher começou a inchar a barriga dela, inchou, e aí ela viu que ia explodir, ela saiu correndo a escada, desceu a escada para baixo, quando ela estava descendo a escada, explodiu, e todas as vísceras, seus órgãos, saíram para fora e ela morreu. Realmente o Hidá estava certo, ela estava traindo ele. Então, e aí o que fizeram? Para ficar uma prova disso, eles guardaram e cuidaram desse lugar na Itália, por 100 anos ficou esse lugar. As escadas, depois eles limparam, tiraram o corpo dela e pintaram com ouro. E ficou lá 100 anos, até que o governo italiano depois tomou conta e demoliu esse prédio, tá, onde era a sinagoga lá, o Beit Din, no tempo do Hidá Kadosh. Então, gente, essas coisas, a Torá tem uma força muito grande, com a Torá não se brinca, tá? E se a gente, até Shavuot, volta em Teshuvá, pede para Hashem, mesmo que você está caído lá embaixo, fez uma CBMA, fez um mau ato, pede para Hashem, grita, Hashem, aie, efoatá, onde você está? Aonde você está? Procura, diz o Rav Natan, procurar Hashem, até buscar, e ele te perdoa, tá? Tem que ter chuva sincera, e você volta para suas origens, volta para sua fonte, tá, gente? Então, é isso aí que eu quis falar para vocês. E tem 2 mitzvah, quando tinha o Beit HaMikdash Kayan, quando estava construído o templo sagrado, a gente tinha 2 mitzvah, que era de fazer a oferenda do homem e de contar o homem. Hoje, a gente não tem o Beit HaMikdash, né? Ele foi destruído. Então, a gente troca os nossos korbonotes, as nossas oferendas de sacrifício, pela tefilá. Hoje é a tefilá que é as nossas oferendas e sacrifícios para Hashem, no lugar do korbonot. Hoje, a gente só tem uma mitzvah, só de contar o homem. Essa é a mitzvah que a gente tem hoje. Tá? E não de levar oferendas com carneiros e com farinhas. Então é isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Se gostou, deixa seu like lá. Vamos crescer para a gente trazer coisa nova e boa para vocês. E tenham todos uma boa semana e Shabbat Shalom a todos. Até mais.